É um momento de... Eu acho que a ideia de fazer a ceia, né, é exatamente a cura. É o que a gente já conversou diversas vezes. E a gente está passando por um processo de cura que é dolorido. E a gente tem esse ensinamento da Bíblia, né? Foi Deus que deixou esse ensinamento pra gente, que a ceia é cura. Então, isso serve não só para cura física, mas espiritual, cura sentimental, em todas as áreas. E quando a gente se reúne assim com a família para fazer, a família está conseguindo alcançar a cura, né? E a gente trazer à memória realmente aquilo que dá esperança, porque a gente tem todas as dores da vida, tem tudo que a gente passa, né? O dia a dia corrido, toda tristeza que a gente guarda muitas vezes para não pôr para fora, a gente tenta segurar. E a ceia, ela traz a memória, tudo que dá esperança. Que Jesus, ele veio, ele passou por todas as dores que a gente passa por aqui, ele enfrentou tudo e foi pior, né? Ele carregou a própria cruz, ele morreu por nós e ele está vivo e ele ressuscitou, ele dá essa esperança pra gente, que a morte pra gente, muitas vezes a gente fala assim, seria bom se a gente fosse imortal, né? Nunca perdesse ninguém. Mas o maior ensinamento de Jesus não é que o que Deus prometeu pro filho, para nós, né, que somos filhos, não é imortalidade, é a vida eterna. Então, isso traz esperança pra gente. E o que é mais interessante, que a gente meditando na palavra de Deus, quando a gente fala que Jesus sofreu todas as nossas dores, e uma coisa que a história de Israel, a história do livro dos Hebreus, fala que Jesus, ele perdeu o pai dele. Jesus passou pela perca também. Porque quando a Bíblia cita, falando de Maria, quando Maria estava nos lugares onde Jesus estava, pode ver que ela sempre está sozinha. Então a história conta, a Bíblia não relata, mas a história conta que Jesus não tinha pai. Ele teve pai em determinado tempo da vida dele, mas o pai dele partiu também. Então, e Jesus sofreu por todas as dores que nós sofremos, né? Porque quando a Bíblia fala a respeito de Maria, presente nos lugares com Jesus, naquela época a mulher ela não era muito aceita na sociedade, mas ele não tinha o pai presente, né, naqueles momentos. Então, como você disse aqui, filha, a gente tem passado um momento de dor, ainda que fala assim, há um tempo que a gente vem passando, mas cada ceia que a gente celebra, a gente recebe um pouco mais de cura para a gente vencer, né? Porque Jesus levou sobre ele todas as nossas dores. Então, quando a gente fala do suco de uva, que representa o sangue de Jesus, ele levou pelas pisaduras dele, a gente vai sarar. Então, a cura, ela vem sim pela ministração da ceia, quando a gente tem consciência do que a gente está fazendo, né? A gente tem consciência que o pão e o suco de uva, ela traz a lembrança da crucificação de Jesus e da ressurreição de Jesus. Quer dizer, das dores e das alegrias, né? Das dores e da esperança. Sim. Né? Das alegrias e da esperança, da vida eterna. Eu acho que mais do que o sofrimento nosso, o de Jesus foi pior, né? Sim, a dor sim. De ser crucificado, né, que a cruz não foi feita para ele, foi feita para Barrabás, que era maior que ele. Quando ele foi crucificado, ele certamente puxou, esticou ele assim ao máximo para poder caber, né? A gente imagina assim, que pregou uma mão e a hora que foi pegar a outra puxou, então aquela que estava pegada rasgou ali, deslocou talvez osso, nervo, sei lá. Então, e ele venceu tudo isso, né? Ele venceu no terceiro dia. Todo tem um processo, né? Não é de uma hora para outra, do dia para a noite.
Ele sendo Deus, ele venceu no terceiro dia, ele ressuscitou. Né? Esse período foi importante para que ele trouxesse a salvação para nós, sem precisar sacrificar animais, né? Trouxe uma forma nova de sacrifício, que ele se entregou como sacrifício santo, perfeito e agradável. Né? A gente vê lá no Antigo Testamento, lá, que quando eles iam sacrificar um animal para Deus em forma de perdão, né? Em forma de rendimento dos pecados, rendição dos pecados, eles preparavam o melhor animal. Eles pegavam o animal mais limpo, que não tinha uma mancha, que não tinha uma doença, que não tinha nada, era o mais perfeito, literalmente. E Deus se agradava desse sacrifício. Deus não aceitava o sacrifício de animal, né, de animal com algum problema de doença ou qualquer outro problema, ou que tivesse uma mancha na pele, né? E a gente vê que Jesus se entregou no nosso lugar, então ele foi perfeito. Para que Deus fez, o plano de salvação foi tão legal, tão perfeito assim, né? Porque a gente vê na história que Jesus se entregou como sacrifício e Deus só aceitava o sacrifício perfeito, que era o melhor, né? E ele sendo o melhor, se entregou por nós. Não somos nada. E quando ele fez isso, ele tirou toda a separação que tinha entre o homem, né? A separação que foi criada pelo pecado lá em Adão, lá no começo, que criou a separação. Ele rasgou o véu e tirou toda a separação. E hoje a gente tem o sofrimento, a gente tem as dores, mas a gente tem livre acesso ao trono de Deus para pedir socorro. Hoje a gente não precisa mais entrar no Santo dos Santos para ter acesso a Deus, A né? gente já tem como acesso. antigamente, como lá no Antigo Testamento, né? Os sacerdotes entravam no Santo dos Santos com uma corda e com sinos, porque se parasse de balançar, se parasse de fazer o barulho, é porque ele tinha morrido de tamanha glória de Deus. Se ele tivesse um pecado simples que fosse, assim, né? O pecado não tem tamanho, mas aos nossos olhos, por menor que fosse, ele morria. E hoje nós temos esse livre acesso a Deus. Nós podemos entrar, chegar diante de Deus, literalmente na presença dele, né? Por causa desse sacrifício de Jesus. Ele veio como unigênito e ressuscitou como primogênito. Ele era o único Filho de Deus. E ele veio para que nós pudéssemos ter esse acesso, sermos filhos de Deus também. Hoje nós entramos nele, né, em Cristo. Que nos traz esperança. Eu estava comentando hoje com a mãe, falando para onde nós iremos, né, se não temos para onde voltar. Às vezes eu ouvia esse versículo e eu achava que era só assim, para onde iremos nós se não temos para onde voltar. No voltar eu lembrava muito de pecado, de para onde eu irei? Vou voltar para o pecado? Não tem como voltar para o pecado, mas tem sim, as pessoas, nós somos falhos, né? Nós temos como sim voltar para o pecado se nós bem quisermos. Então, hoje eu entendi o verdadeiro significado de não temos para onde voltar, só temos você, Deus. Eu estava comentando com a mãe, falei, às vezes a gente tem vontade de voltar a viver como a gente vivia antes. Às vezes coisas, circunstâncias do passado que nós queremos reviver, memórias do passado que nós queremos reviver, e hoje não tem mais como a gente reviver. Não tem como a gente voltar. Para onde nós vamos? Nós temos que ir para Jesus, que só Ele tem a palavra de vida eterna, não de imortalidade, de vida eterna. Jesus é a nossa esperança. Né? Nós temos que trazer a memória aquilo que nos traz a esperança. E tudo que passou, não volta. A gente só tem que seguir em frente olhando para Deus, na esperança e na fé de que um dia nós vamos chegar lá. Ceiar todos juntos. Sim. Ele é a nossa ceia, né? E aí, nesse momento, nós vamos recordar todos os tempos que nós passamos. Que nós gostaríamos de voltar. Sim. Né?
Porque daí nós vamos estar todos reunidos novamente. Sim. Sim. Vai ser muito melhor. Sim. E quem vai estar servindo? O próprio Cordeiro. Por isso que a gente tem que se esforçar, né? A gente tem que fazer a nossa parte, como a palavra de Deus fala, né? Que a gente deve lembrar na ceia até que Ele volte. A gente tem que cear esse momento de comunhão, esse momento de ceia com a família. Né? A gente já teve outras ceias na nossa casa, já tivemos outros momentos e a gente sabe o quão é importante esse momento de comunhão dentro da casa, porque se torna para nós um vínculo forte, porque a gente engraçados, ombro a ombro, dando braço um ao outro, a gente é mais forte para vencer os dias maus, né? A gente é mais forte. Em uma época onde a gente se isola, né? Onde nós temos que nos isolar pela lei, se a gente pode ter comunhão, ainda que seja à distância, a comunhão é importante, né? Porque ela nos dá o crescimento, ela nos dá o discernimento do corpo de Cristo. Sim. Quando a gente entende o corpo de Cristo, é que vem a cura, é que vem a salvação, é que vem Eu vou ler aqui então 1 Coríntios 11, 23. Eu recebi do Senhor que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por que anunciar a morte dele? Né? Porque a morte dele nos traz esperança, porque nos traz vida, porque nós sabemos que ele morreu para nos dar vida eterna e no terceiro dia ele ressuscitou. E ele ressuscitando é sinal que nós temos a vida eterna e que nós vamos estar um dia, nós vamos ser um dia imortais. Sim. Né? Sim. Não hoje, nessa terra, Nesse tempo. essa carcaça nossa, né? Não é imortal, mas o nosso espírito. Mas Jesus é tão maravilhoso que ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mas durante esse período que nós estamos esperando a volta dele, ele disse: Eu não vos deixarei órfãos, eu vos darei um Consolador. E então nós temos um Consolador para todos esses dias, onde às vezes a gente se sente fraco, onde às vezes a gente se sente impotente diante de uma situação. Então nós temos o Consolador. Glória a Deus. Graças a Deus. Aí Jesus disse, tendo dado graças, ele pegou o pão e partiu. Né? Vamos orar. Senhor Jesus, nós consagramos, Deus, esse pecado, esse pedaço de pão, essa mesa, Deus, de comunhão, onde nós estamos aqui com a nossa família. Senhor, em nome de Jesus, que a graça do Senhor esteja sobre nós, trazendo cura sobre nós, trazendo uma nova esperança. Nós estamos aqui lembrando de todo o sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós, para que hoje nós pudéssemos ter paz.
E é no nome de Jesus que nós consagramos, Pai. Consagramos esse pão, lembrando do teu corpo dilacerado na cruz, sofrido por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, podeis comer. Também, né, tem um cálice aqui. Jesus falou: o meu sangue vertido por vós. O sangue que traz cura e salvação, né? E muito mais, né? Senhor Jesus, consagra esse suco da videira, Pai, para que ele venha trazer para nós refrigério na nossa alma, consolo, Deus, de uma nova esperança, que dias melhores virão. Nessa mesa de comunhão, Deus, nós partimos esse suco da videira como o teu sangue vertido na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos adorar o Senhor. Cantar louvor em adoração ao nosso Deus. Nós já estávamos num ambiente de louvor e adoração. Agora vamos adorar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sangue
força e poder. Amar como a mim mesmo, a quem me odiar, usar as minhas mãos para outras mãos abençoar. E já não vivo eu, mas agora Jesus Cristo vive em mim. O meu passado apagou, tudo perdoou pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui comprado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Teu sangue, meu Jesus, teu sangue, fui salvo, comprado, liberto pelo sangue de Jesus, e agora tenho vida. Oh, 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 o sangue de Jesus. A palavra de Deus diz assim, que aquele que discerne o corpo de Cristo, discerne com entendimento a palavra de Deus, a ceia do Senhor, ele se torna digno, passa de injusto para justo, porque a ceia do Senhor, além da cura, da paz, ela traz perdão dos pecados. E o fato de assentarmos à mesa, o Senhor traz perdão da comunhão, perdão pelo sangue de Jesus, como esse louvor que nós ministramos agora. Às vezes a gente participa da ceia achando que ela vai trazer benefício para o nosso físico. Traz também, mas além do mais é o perdão. Nada mais propício do que se falar de ceia, do sacrifício, quando hoje nós estamos no fim de semana de Páscoa, né? Sim. Quando a gente vê muita gente assim falando, né, do sentido da Páscoa, né? E a gente assim vivendo, né? O sentido da Páscoa.
Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, né? A ceia do Senhor. E a gente pode, né, cear com a própria família, né? A gente não precisa necessariamente estar dentro da igreja, estar num culto, não precisa ser necessariamente uma vez por mês, como é costume, né? Existe essa ordem, né, para que seja padronizado, para que flua melhor, a organização seja melhor. Mas não é a regra, não existe essa regra, né? A ceia dentro da igreja, ela significa, além de tudo, a comunhão também entre os irmãos, né? É a gente dizer assim, né, que a gente partilha com todos do corpo e do sangue de Cristo, né? A gente entre os irmãos. Mas pode ser feito dentro da sua casa, pode ser feito só o marido e a esposa, pode ser feito só o marido, a esposa, os filhos, os pais, os filhos, entre os irmãos, né? Não precisa necessariamente ser dentro da igreja, que acaba, muitas vezes, acaba se tornando uma religiosidade isso, né? Uma coisa que, se você participar, fizer a ceia na sua casa, você está em pecado. Muita gente prega isso, mas não é verdade. Na Bíblia não fala isso, né? Tanto é que ele fala, todas as vezes que se reunirem, faça isso em meu nome, em lembrança de mim, né? Faça isso todas as vezes que se reunirem em lembrança de mim. O ideal seria que todas as vezes, né, em todos os momentos que a gente se encontrasse com a família, com os amigos, que a gente fizesse a ceia, né? Mas, então, se você quiser fazer na sua casa, com a sua família, é simples, né? A gente tem esse costume, né, de fazer com um pedaço de pão e o suco de uva, né? Que é como antigamente dizia-se que era o vinho, né? Que era o suco puro da uva, né? Não tinha nada, não era adicionado teor alcoólico nisso, nada. Eles chamavam de vinho o suco da videira, que é o fruto da videira, né? Disso vem o vinho. Hoje, se a gente falar vinho, vai se confundir, né? Então, é o suco de uva. Né? Então, você pode fazer isso na sua casa, com a sua família, tá? Se possível, todas as vezes que se reunirem. Mas se não, faça isso. Algumas vezes, você vai ver, é muito bom. E a presença de Deus toma conta do ambiente. Toma. Verdade. Né? A comunhão começa em casa, né? A comunhão Exatamente. começa com a família. E é uma paz muito grande. Então, não vamos deixar essa religiosidade de falar que só pode tomar ceia na igreja, com o seu pastor, com o seu líder. Não. Você é autoridade dentro da sua casa. Então você pode sim servir a ceia dentro da sua casa. Com reverência, claro. Com respeito. Né? Porque senão você se torna cúmplice do corpo de Cristo. Aí é pesado. Né? Então, tendo conhecimento da palavra dentro e tendo a reverência, você pode servir a ceia na sua casa, com a sua família, e ter um momento de comunhão com Deus também dentro da sua casa.